Bom, quando a gente fala sobre LED, a gente não pode deixar de falar sobre temperatura de cor, certo? Porque tanto quando eram as lâmpadas fluorescentes e halógenas, quanto agora com os LEDs, a gente tem que se preocupar realmente com a temperatura de cor das lâmpadas, certo? Porque dependendo do uso que você vai fazer da lâmpada, você tem que saber que temperatura de cor você vai estar utilizando no seu projeto. Por exemplo, se você vai fazer uma iluminação de um ambiente mais aconchegante, tipo um restaurante, você precisa de uma luz mais amena e mais amarelada, né? Uma temperatura de cor mais quente, porque você vai ter um espaço mais aconchegante com a luz mais quente e um espaço mais frio, se você botar uma temperatura de cor realmente branca. Certo? E isso vai interferir se a pessoa vai querer estar naquele lugar por mais tempo ou não, certo? Quanto mais amarelada a luz, mais a pessoa quer estar naquele lugar. Quanto mais a luz amena, mais você se sente bem naquele lugar, mais conforto visual você tem, certo? E também quando você fala, por exemplo, sobre iluminação para uma maquiagem, por exemplo, se você utiliza uma luz errada, uma luz fria para fazer uma maquiagem, então você pode ter realmente grandes problemas, porque a temperatura de cor das lâmpadas ela pode distorcer as cores da sua pele e dos objetos também. Eu tenho como fazer um breve exemplo para vocês. Aqui a gente tem duas lâmpadas com temperaturas de cor diferentes, certo? E eu vou mostrar para vocês as minhas mãos, uma incidindo com a luz numa temperatura de cor de 3000 Kelvin e a outra numa temperatura de 6000 Kelvin, certo? Isso vai fazer com que a minha pele pareça mais pálida com a temperatura de cor branca e real a minha pele com a temperatura de cor de 3000 Kelvin, que seria uma cor ideal se fosse para fazer uma maquiagem, certo? Eu vou só mostrar brevemente para vocês. Por exemplo, aqui eu estou com a minha mão na temperatura de cor de 3000 Kelvin, certo? E aqui na temperatura de 6000. Então você percebe nitidamente que essa daqui é como se eu tivesse mais pálida. Então se eu tivesse que fazer uma maquiagem e utilizasse essa temperatura de cor aqui, eu ia tender a colocar muito mais blush, muito mais maquiagem, querendo ficar na minha cor, que já é o natural, porque a luz está distorcendo a minha cor, certo? Isso também vale para os produtos. Quando você vai fazer uma iluminação de uma loja ou residencial mesmo, você tem objetos, você tem revestimentos e você quer realçar as cores que você já tem. Mas se você utilizar uma temperatura de cor errada, você vai distorcer as cores do seu produto, certo? Do seu revestimento ou do revestimento de um sofá, qualquer coisa que você colocar com uma cor, com a temperatura de cor da lâmpada fria, você vai ter uma distorção das cores. Exemplificando agora com cores, a diferença que causa a iluminação com a luz branca do dia, 6.000, 6.500 Kelvin, e na luz amarelada. Aqui a gente tem a luz branca do dia, e aí uma tonalidade, né, de cor terciária, próxima ao lilás, que tem mais tonalidades quentes. Observem como é que fica essa cor na luz branca. Aqui um ciano também terciário, como é que fica a visualização desse azul ciano na cor branca, na iluminação com cor branca. Vou mostrar para vocês agora como é que fica na luz amarela, para você ver o quanto vai ficar esse lilás, que tonalidade você vai perceber, e esse azul, como ele vai ficar na luz amarela. Você vai perceber que dá uma leve mudança nesse azul, ele vai tender a puxar um pouco mais para o verde, que a luz branca tende a valorizar mais os tons frios, os azuis, e que esse aqui vai ficar um pouco mais aceso, esse lilás. Agora, sob uma fonte de luz amarela, gente, 2.700 ou a 3.000 Kelvin, perceba como o lilás ficou mais aceso, porque ele valoriza os tons quentes que compõem essa tonalidade de cor, e vejam como o ciano já ficou puxando mais para um turquesa, valorizando os tons esverdeados que tinham. É importante a gente saber o seguinte, que necessariamente nem toda fonte de temperatura de cor amarela ou branca vai alterar a percepção das cores. Primeiro que as cores que são alteradas são as cores terciárias e secundárias. Tons primários normalmente eles se mantêm nítidos, independente dessa variação.
E você já encontra hoje em dia no mercado algumas lâmpadas de descarga, lâmpadas do tipo fluorescente, que possuem RC acima de 85, que vai garantir uma visualização sem muita distorção das cores. Mas é importante lembrar que temperatura de cor amarela, como Edna falou, traz mais aconchego, relaxamento ao ambiente e valoriza todas as superfícies que têm revestimentos mais amarelados de tons quentes. E a temperatura de cor branca, né, deixa o ambiente mais impessoal e tende a valorizar os tons frios.